Sem museu, o povo fica mais pobre. Ele perde referências, perde identidade, perde sua história e, o mais importante, perde sua memória. Nosso patrimônio é construído com nossa memória. Museu Tijucas, preservando nosso patrimônio. Há algum tempo eu estava querendo fazer um trabalho sobre o Museu de Tijucas, porque a gente via a dificuldade com que o teatro, que é o museólogo desse museu, tente estar trazendo público para esse museu. Então eu aproveitei a Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo e participei do edital contemplado e conversei com o Thiago. Então vamos realmente dar vida a esse projeto sobre o Museu de Tijucas, para que as pessoas que não têm conhecimento do museu, ou têm conhecimento, mas não participam, porque muitas pessoas ainda acham que elas não podem vir, não podem ter acesso ao museu, ou outras pessoas, o que eu vou ver lá no museu? Coisas velhas, coisas usadas, e elas não sabem que por detrás dessas coisas velhas e usadas tem uma história, que é a história do município. Então, a ideia do Museu em Tijucas ela já é antiga no município, embora nunca tenha sido executada de fato. Então, a gente pode retroceder a décadas, mas resumindo, a ideia só ganhou escopo de verdade quando a casa foi doada ao município. Então, a doação do Casarão Galote foi vinculado que aqui se convertesse em um espaço de cultura para a cidade. Então, dentro desse complexo cultural que se pensou, aqui seria instalado um museu. Então, isso aconteceu já lá atrás. E essa ideia foi ganhando corpo cada vez mais, e principalmente após o restauro. Ainda com as obras sendo finalizadas, o restauro o museu ele ganhou um edital federal e mais museus pelo governo federal, e então desde aí começou o trabalho de implantação do Museu Tijucas na nossa cidade. A sua inauguração se deu em 2012, 4 de maio de 2012. A importância é muito grande, porque na realidade, culturalmente, o museu é uma referência para Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Eu estive na inauguração em 2012, é fantástico. Com sugestões, mas principalmente ajudando o nosso acervo a crescer, ajudando a nossa parte documental. Por enquanto, Tijucas não dispõe de um arquivo público, então esses arquivos que seriam arquivo público municipal, nós estamos salvaguardando por enquanto, até que nós tenhamos um espaço específico para eles. Mas muitas vezes as pessoas têm em casa documentos, jornais de épocas passadas e documentos da cidade. Muitas vezes são famílias ligadas a políticos que porventura poderiam ter algo em casa também nesse sentido, famílias que tenham livros de registro comercial, famílias que tenham acervo ligado à navegação, que foi tão forte em Tijucas até os anos 40. Então tudo isso pode contribuir fortemente para o nosso acervo do museu. Além disso, outros objetos de uso particular também, de uso culinário, de uso do cotidiano, de uso administrativo, peças de roupa, tudo isso tendo uma trajetória dentro do nosso território, do nosso município, contribui bastante para a história da nossa cidade. E nós aceitamos isso como doação. Objetos grandes móveis, nós temos um pouco de dificuldade devido ao nosso espaço físico. Por enquanto não dispomos ainda de uma reserva técnica. Então, por enquanto, objetos muito grandes a gente ainda não aceita nosso acervo, por enquanto. Mas esses objetos de menor tamanho são muito bons para a gente. Com certeza, todas as áreas artísticas importantíssimas, mas na música muito importante,
um belo piano, acervos com violino, sabe? Com instrumentos musicais. Isso é fantástico, né? E fazer aqui também que houvesse aulas de música em geral. Que maravilha! Então, esse edital, ele cobra dos contemplados uma contrapartida, né, que é estar apresentando depois esse audiovisual de acordo com o que a Secretaria de Cultura, né, a Prefeitura, vão passar nas escolas ou mesmo em bibliotecas, comunidades, né? E eu tenho uma particularidade de estar querendo, de repente, depois conversando com o Thiago, a gente fazer um grande evento aqui no museu, nos jardins do museu, e trazer uma comunidade, principalmente aquela que só vê falar que Tijuca tem um museu, mas nunca participou, né? E levando nas escolas também. Não conscientizar os professores, porque disso eu já tenho bastante consciência, mas fazendo um trabalho junto com eles, com esse audiovisual, para que eles também estejam fazendo uma inclusão, né, das crianças nas escolas do município e sobre realmente a história em si, literalmente, do museu. Então, o nosso museu ele está sediado no Casarão Galote, mas ele não se encerra apenas entre as paredes do Casarão Galote. O nosso museu ele tem um caráter territorial, então nós abrangemos toda a cidade, toda a região, até porque a região do Vale do Tijucas e parte de Cáceres Esmeralda é uma história muito entrelaçada. É impossível a gente falar da história de Tijuca sem citar esses municípios ao redor. Muitas vezes, devido à imponência dessa casa, as pessoas se sentem até um pouco constrangidas, acham que não podem entrar, acham que tem que pagar, mas pelo contrário, essa casa ela é pública, essa casa é dos munícipes e dos visitantes que estão em Tijucas de passagem ou trabalhando aqui. Inclusive, nós nos esforçamos para abrir a casa nos feriados, finais de semana, para receber esses públicos que, porventura, estudam, trabalham, têm dificuldade de vir durante a semana. Então, nós estamos sempre abertos. O único dia que a gente não abre é nas segundas-feiras para a manutenção da casa, né, do acervo. Então, para a população ao redor, porque eu não fico em Tijucas, tem nada a ver comigo. Tem, tá? Acreditem, as histórias são entrelaçadas, horas se cruzam, horas paralelas, mas dá para debater muita coisa da região inteira aqui no Museu Tijucas. O nome Tijucas para nossa cidade não é uma coincidência de ter o rio Tijucas do lado. A cidade de Tijucas está aqui por causa do rio. Então, antes de existirem rodovias e ferrovias, o principal meio de transporte que nós tínhamos eram os rios. O rio Tijucas não foi exceção. Então, toda a colonização europeia que se deu aqui começou foz do rio adentro. No decorrer dos séculos seguintes, com a estação da madeira, com as lavouras, construção das casas, dos povoados, o rio foi ganhando ainda mais importância. Tanto assim que ele era navegável por um longo trecho, e aqui havia uma forte navegação, a tal ponto de, no final do século XIX, no século XX, foi fundada aqui em Tijucas a Maré Mercante. Tá? Então, aqui em Tijucas havia estaleiros que fabricavam barcos, faziam manutenção desses barcos. Era muito movimentado aqui em Tijucas. Várias famílias importantes tinham seus portos em vários trechos rio acima, como a família Galote, família Baia, família Camargo, família Cruz. Várias famílias tinham esses pontos de comércio rio acima. E esse rio ele comunicava vários, no que hoje são municípios, subindo aqui o Vale do Tijucas, como Canelinha, São João Batista, Nova Trento. São municípios que têm uma história muito intricada com a história de Tijucas, tanto política quanto comercialmente. A importância que o rio teve no passado era equivalente à BR-101, embora aquática, com algumas outras limitações, não era tão intenso quanto a BR, mas em termos de carga de comércio, transporte de pessoas, sim, podemos fazer esse paralelo. Muito embora hoje, em termos de navegação, não é nem sombra do que foi
né, há 80 anos atrás. Eu penso aqui uma sugestão, é que era muito importante que essa região de Canelinhas, Nova Trento, São João Batista, Itapema, Porto Belo e Pombinhas viessem conhecer, visitar, conhecer mais o Museu Tijucas, né, para que soubesse das origens, que são fantásticas, muito bonitas e um marco histórico para a nossa região e para o estado de Santa Catarina. Eu acredito também que a comunidade ela tem um pouco de responsabilidade na procura, né, do museu. Nós temos um museu, temos a preocupação de manter esse museu como profissional da área e também na busca dos acervos para esse museu. Então a comunidade ela deveria inteirar-se mais, procurar, com certeza, porque o Museu de Tijucas não é só o jardim, né? Que é muito bem frequentado, muito bonito, mas ele também tem um museu e basta adentrar, né, do Jardim do Casarão. E isso precisa ter mais procura, precisa também ter mais a ação, eu diria assim, dos professores, das escolas, das comunidades, né, como nós temos aqui em Tijucas muito os moradores que formam as suas associações e deveriam estar inseridos nessa situação a visitação ao museu, né? Para isso nisso foi baseado todo o projeto para esse audiovisual, né? Eu nunca vou me cansar de falar isso. Eu acho que nós temos um ponto turístico muito bom em Tijucas, que não é só ponto turístico, né? É cultural, né? Porque você tem que vir procurar aqui o que aconteceu no passado para você ter uma noção do seu presente e do seu futuro. Eu gostaria de fazer uma colocação também, baseado no que o Tony falou. Eu me lembrei de uma fala que eu sempre faço aqui com estudantes sobre o que é um museu. Eu acho que é importante a gente não debater isso ainda. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco rapidamente, só para dar uma ideia. Né, que muita gente tem a ideia de que o museu é só um lugar de coisas antigas e só do lado tem coisa velha. E não é essa a ideia do museu. Eu gostaria de passar isso um pouco, se for possível. Eu acho que o museu tem que ser assim, de uma visibilidade para toda a nossa região, para toda essa região que muitos foram para outras cidades, mas passaram por aqui, entende? Essa importância enorme, tanto cultural quanto turística, quanto estar visitando para ver coisas belíssimas, como acervos literários, tudo esse museu tem. O Museu de Tijucas é de uma importância enorme. Como se diz um ditado, né? Aonde você guarda suas fotos é num álbum. Então, o museu é aquele álbum que vai retratar tudo para a nossa região. Venham, visitem, se façam presentes, porque isto aqui é cultura, principalmente. Muita gente tem em mente, né, as pessoas acreditam que o museu é um lugar só de encontrar coisas antigas, né, como se fosse visitar um antiquário. E essa ideia ela tem um fundamento histórico, porque por muitos anos os museus foram criados dessa forma. Era um lugar de a continuação de coisas antigas. Hoje, a ideia de um museu é totalmente diferente. Visitar um museu não é você ver coisas antigas por serem antigas e ponto. Você vai ter um encontro com a sua memória.
você vai perceber que o museu, antes de tudo, é um lugar de memória, é um lugar de encontros. Você vai encontrar, além de outras pessoas, outros visitantes, mas você vai encontrar ali, muitas vezes as pessoas vêm aqui e encontram seus parentes das fotos expostas. Encontram objetos que já foram no seu cotidiano, na casa da sua avó, de repente, da sua mãe, ou até você mesmo na sua casa, né, que você recebeu de herança e não sabia muito bem a trajetória daquilo, dos usos daqueles objetos. O museu também é um lugar de presente, é um lugar que nós podemos ter objetos desse ano. Por que não? Por que não guardarmos aqui uma lembrança da festa do Divino Espírito Santo, por exemplo, que vai acontecer em 2024, que vai acontecer em breve, né, a festa, né? Então, por que nós não podemos ter algo nesse sentido? Então, tudo é plausível de estar no museu desde que tenha uma trajetória no nosso território, que tenha relação com a nossa história. Tire da cabeça que o museu é lugar de coisas velhas, tá? Isso as coisas antigas que estão aqui, elas são um alicerce para puxar na nossa memória. Se a nossa memória, nós não somos ninguém. Uma cidade que não tem um espaço de memória é uma cidade que não tem identidade. É uma cidade que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E essa é a função, uma das funções primordiais do museu. Além de ser um lugar de salvaguarda de objetos, é um lugar de pesquisa, é um lugar também de divulgação dessa pesquisa. Em forma de exposição, em forma de visitas monitoradas, como estamos agora fazendo, graças à iniciativa do Tony, né, que nos prestigiou com o prêmio que ele, de acordo com o edital do prêmio, ele teve como tema a nossa instituição e ficamos muito gratos por isso, porque a nossa função é divulgar. O Benjamin Galotti, ele foi um imigrante italiano que chegou em Tijucas muito jovem, com 20 anos, e ele veio aqui em busca do tio, que era o pároco de Tijucas, o padre Nicolau Galotti. Então, o Benjamin, muitos italianos tinham muito forte essa questão da agricultura. O Benjamin Galotti, ele não tinha esse apego. O perfil dele era ser comercial, era ser comerciante. Então, desde cedo ele investiu nisso. E pode-se dizer que ele teve muito sucesso nessa área que ele escolheu. Ele começou com uma pequena loja, que antigamente chamávamos de secos e molhados. Ele vendia um pouco de tudo. Era muito comum naqueles tempos, não existiam lojas especializadas como temos hoje. Então ele vendia de várias coisas, mas com o tempo ele foi investindo e aumentando cada vez mais a sua área de atuação. O apogeu comercial dele se deu quando ele começou a trabalhar com extração de madeira aqui na região. Então, desde Lava Preta ele tinha terrenos, né, rio acima, e ele extraía madeira que descia aqui pelo Rio Tijucas em forma de tábuas. E aqui em frente, nas proximidades do Casarão Galotti, ele tinha o seu porto. E essas madeiras eram colocadas em barcos e navegavam por vários portos do Brasil. Esses navios voltavam com artigos industrializados que eram vendidos em Tijucas. Então, como eu costumo dizer aqui com os visitantes, né, ele fazia dinheiro na ida e dinheiro na volta. Então ele era um cara que tinha uma visão muito além para a época dele, porque além dessa riqueza material, ele valorizava muito a riqueza cultural também. Ele investia em bandas de música aqui da cidade. Ele fazia muitas festas aqui no Casarão, incentivando esse aspecto cultural da cidade. Então, o Benjamin sentia que tinha que ter uma casa grande, bem grande, no sentido literal da palavra. Então, ele encomendou uma casa que, para além de ser uma residência, fosse realmente um espaço de convívio. E aí teve a ideia do Casarão Galotti. Ele se inspirou na residência dos Galotti na Itália, que era um Papa Castelo. Hoje ele existe parcialmente. E com essa ideia, ele pediu o estilo da casa, que hoje ela tem um estilo eclético. Ela foi edificada em 1898, então já é uma casa que tem mais de 120 anos. Ela possui pavimentos, um porão bem alto. Por que esse porão alto? Como se fosse um térreo. Porque como é muito próximo ao rio, ele tinha esse medo de que tivesse um enchente, então ele fez uma casa bem alta. E a parte térrea é a parte de convívio e a parte superior eram quartos e uma sala de festa, que é esse ambiente que nós estamos aqui agora fazendo esse vídeo.
Essa casa ela era um ponto de encontro, sempre foi. Ela nasceu também com essa finalidade. Então, políticos da região se encontravam aqui com o Benjamin Galotti, depois de seus filhos. A casa era um espaço de acolhimento de pessoas, não importava a sua camada social. A sua filha, a Maria Galotti, e antes dela, a dona Chiquinha, recebeu pessoas aqui de todo lugar, de qualquer condição que eu já falei, e elas tinham muito em mente essa questão de ajudar o próximo. Então a casa ela tinha essa função. Hoje temos várias pessoas que lembram dessas épocas, né? Principalmente pela Maria Galotti, que é a memória ainda um pouco recente, dos anos 80, que vinham aqui, ganhavam comida, ganhavam biscoito, ela ajudava, ligava para os hospitais, tinha notícia de parente que foi internado nos hospitais. O primeiro telefone de Tijucas foi instalado aqui nessa casa. Então era uma casa que sempre foi esse ponto de encontro. Ela foi habitada até a morte da Maria Galotti. Então depois que a Maria Galotti morre, em 1987, essa casa ela vai sendo abandonada gradativamente. Quando dentro dos anos 90, essa casa aqui ela começa a entrar no estado de ruínas, o que é uma pena, né? Até porque por muito tempo foi a maior casa de Tijucas, uma das casas mais movimentadas da cidade, e foi ficando, né, com um aspecto arruinado. Essa situação se prolongou anos 2000 adentro, até o ano de 2007, quando os herdeiros, né, se unem a uma comissão e resolvem entregar essa casa ao poder municipal. Então, é feito um documento, uma lei, inclusive, que os Galotti doam a casa para o município desde que aqui se torne um espaço de cultura. Vinculado a essa doação, o mausoléu da família Galotti também foi entregue à municipalidade. Fica lá no cemitério municipal esse mausoléu. Ele se destaca no meio dos outros monumentos funerários porque ele tem uma construção realmente que remete a uma pequena capela. Vários Galotes, inclusive o Benjamin, suas duas esposas, alguns filhos estão lá enterrados, e a nossa missão também é preservar esse espaço que também pode ser visitado. Nós apenas pedimos, né, um aviso prévio que a gente pode ir lá, acompanhar a visita, abrir um mausoléu, porque infelizmente não dá para deixar aberto, devido a vandalismos que podem acontecer, até porque dentro é muito mármore. Mas também é um espaço que nós cuidamos, nós gerimos, né? Inclusive dia de finados que fica aberto para visitação. E essa casa, o Casarão Galotti, é um lugar muito conhecido na cidade. Então, desde que ele se tornou um espaço de cultura, a visitação tem acontecido. Desde 2011, aqui também funciona a Secretaria de Cultura da cidade. Nós também temos uma sala aqui dedicada à Academia de Letras, de Tijucas, a Oficial Academia de Tijucas de Letras. Enfim, é uma casa que tem muitos usos, já tivemos aula de danças aqui, só que o espaço ficou pequeno devido aos inscritos, né? Era muita gente, muitas turmas. Tivemos já aulas de artes marciais, aulas de música, aulas de teatro. Realmente aqui é uma casa que ela teve muito uso, ainda tem. Ela hoje, eu luto para que o museu se amplie dentro dessa casa, que nós ocupemos todos os seus pavimentos. Então é uma questão aí para o futuro, né? Amadurecemos essa ideia junto de administração, para que toda a casa seja visitável. E tentamos falar aqui na casa, no Museu Tijucas, sobre Tijucas. Então há muito forte essa ideia, né, do Casarão Galotti. E ao saber que tem um museu, algumas pessoas cometem um equívoco de chamar Museu Galotti, o que é compreensível. Mas Museu Galotti restringiria muito a ideia do nosso museu. O nosso museu é da cidade. Ele é seu, é meu, é nosso. Então o nosso museu é o Museu Tijucas. Parece que é um nome muito simples, mas a verdade é que a complexidade é muito grande, porque a nossa missão é enorme. Nós abrangemos o território de Tijucas, o território do Rio Tijucas. Então não é pouca coisa, não são poucos espaços, e nós incentivamos toda a preservação da nossa história no território. História, cultura,